Bom, essa é a tela inicial do nosso aplicativo. Você pode chegar a ele, né, usando essa URL aqui, tá? Ok? Basta vir até início, né? Dessa parte aqui não precisa, tá? Ok? E eu entro aqui, ó, tem algumas explicações de algumas funções dela, né? Eu entro aqui por começar. Eu já tenho a minha conta, eu vou digitar aqui as minhas credenciais. Colocar a minha senha e entrar. Bom, a tela inicial é essa aqui, que fala em projetos publicados. Antes de entrar, de falar disso aí, eu vou explicar aqui em linhas gerais como é que essa plataforma funciona. Na realidade, ela está trabalhando atualmente com a inteligência artificial do Gemini, que era antigamente chamado de Bard, do Google, né? É, atualmente essa conta ela está gratuita, você pode criar e aí você recebe uma chave. E eu estou usando aqui o Bubble, eu usei o Bubble para desenvolver a plataforma. Aí uso o API Connector do Bubble e eu faço as chamadas de API para a plataforma do Gemini, do Google. Tá? Então, se você tiver alguma dúvida como é que funciona, você dá uma lida na documentação do Gemini e lá fala sobre todas as chamadas. Eu estou fazendo uma bem simples que é, eu envio um texto para o Gemini, o texto que eu gravo aqui no meu, que eu subo aqui para o Bubble, na hora de fazer as perguntas eu envio esse texto como se fosse um prompt para o Gemini e faço perguntas sobre esse texto. Tá? Então, a plataforma que eu desenvolvi aqui no Bubble, essa IA Edu, ela, ela está armazenando uma série de textos e depois eu digo para o Gemini, Gemini, me responda com base nesse texto aqui, nem mais nem menos, estritamente com base nesse texto. E aí esse texto pode ser qualquer PDF que você tenha, pode ser, no caso aqui dessa primeira, Eduardo Bubble Dev, esse título aqui eu criei porque aqui dentro eu falo sobre minhas experiências no Bubble. Então, desde quando eu comecei no Bubble, o que é que eu sei fazer no Bubble, como se fosse um mini currículo sobre o Bubble. É um texto. Né? Outro teste que eu fiz foi como se fosse um advogado. Então, a hora que ele atende, qual é a especialidade dele, se é direito civil, criminal, penal, administrativo, enfim. A mesma coisa, como se fosse um desenvolvedor, eu faço para advogado. Esse terceiro aqui, manual de procedimentos contábeis, tem um texto, peguei um texto na internet em PDF, baixei para mim, fiz as alterações e subi aqui falando sobre empresas, sobre coisas ligadas à contabilidade, só para testar. Né? E também um outro texto aqui, que é o que eu vou usar agora, com uma mensagem, mensagens de um livro chamado Pão Nosso. Tá? Então, esse texto pode ser qualquer coisa, pode ser um manual de procedimento de um Boeing. Aí depois eu pergunto, como é que eu faço uma decolagem? Né? Quais são os procedimentos? Pode ser um manual pode ser uma bula de um remédio. Eu subo a bula e depois pergunto qual é a posologia desse remédio, quais são os efeitos colaterais, enfim, qualquer pergunta sobre aquele texto. Eu posso subir um capítulo de um livro, eu posso subir um livro inteiro e depois fazer perguntas sobre aquele livro, sobre aquelas questões. Eu posso colocar
um manual, uma apostila de um concurso e depois criar perguntas a respeito daquele concurso, daquela apostila, daquele texto que eu subi. Então, o texto é o que você quiser. Agora, as respostas serão dadas com base no texto, estritamente. A inteligência artificial ela não vai inventar, ela não é para inventar. Inclusive, isso é pedido no prompt. Quem quiser aprender mais sobre prompt, dá uma lida na documentação do Gemini, tá? Que você vai encontrar como criar os melhores prompts, que são as perguntas, como elaborar, que aí você vai afinando as respostas, né, de uma forma melhor, para você adequar à sua situação. Então é assim que funciona o aplicativo em linhas gerais. Tá? E cada texto desse eu chamo de projeto. Por exemplo, esse último aqui eu vou fazer com você. Eu vou apagar ele. Tá? Toquei aqui na latinha de lixo, né? Deu uma excluir. Vou excluir. Confirmar. Está excluindo o projeto. Agora eu vou criar o projeto. Tá? Então eu venho aqui na lateral do dashboard, venho aqui em projetos. Né? Projetos é o que eu estou vendo, ó, são todos os que eu já fiz. Novo projeto. Tocar aqui em novo projeto. Eu entro nessa tela aqui que ele dá algumas informações. Ó. Fale sobre o seu produto ou serviço. Forneça informações sobre o seu produto ou serviço. Aí ele dá aqui algumas informações, que o ideal, a forma como você deve capturar, subir essas informações, fazer uma correção. Por exemplo, eu vou pegar uma leitura desse livro Pão Nosso. Tá? Então eu já estou com ela pronta aqui. Vou abrir aqui o PDF, eu selecionei ele. Tá? Copiar. Vou voltar para o aplicativo e dar um colar aqui. Colar. Aqui vê o texto. Eu vou dar uma olhada geral, não estou vendo nenhum erro de português, porque se tivesse um erro aí de palavras, ele faria aquele grifo, né, em vermelho. Mas eu vou juntar algumas linhas. Por exemplo, aqui termina, ó, vezes, tem mais alguma coisa. Eu posso juntar com a linha de baixo. Então, eu dou um delete, espaço, ponto final, ok. Essa segunda linha também eu posso juntar, delete, espaço, é uma interrogação. Essa terceira é um ponto final, a quarta também. Aqui, essa quinta eu posso dar um delete, juntar. Aqui está ok, aqui também, aqui também. Essa eu posso também dar um delete para juntar. Aqui no final ainda dá, dou um delete para juntar. Aqui uma vírgula, não há necessidade. Essa outra aqui eu também posso juntar. Essa de baixo aqui eu também posso juntar. Aqui eu também posso juntar. Aqui também. Aqui tem o final, eu posso juntar também. E aqui também. Certo? Pronto. Em linhas gerais, parece que está ok o texto que eu capturei. Tá? Eu só vou saber se está correto, se está tudo ok, na hora que eu for testar o prompt. Se ele der algum erro, na hora que enviar para o Gemini vai dar uma mensagem de erro, eu volto aqui e vejo se tem algum caractere especial que ele não está aceitando e eu removo. Se puder remover, eu removo. Tá? Salvo e volto para testar novamente. A gente vai ver isso funcionando. O segundo passo, dê um título. Esse título é aquele título que aparece lá no nome do projeto. Tá? Então eu vou chamar aqui, o título do texto é O Senhor dá sempre. Então é o Senhor dá sempre. Pronto, esse é o título que vai aparecer naquela minha relação de projetos. Uma marca, uma logomarca, eu vou colocar aqui para ilustrar aquele card dos projetos, eu vou pegar a capa do livro. Eu já subi ela aqui. Aqui a capa do livro. Aqui ele pede um apelido com no máximo 15 caracteres, tudo junto. Esse aqui é para ele criar uma URL que você pode depois
Se você quiser mandar esse projeto para outras pessoas fazerem perguntas, né, a respeito daquele projeto, daquele texto, daquele manual, daquele serviço que você está oferecendo, enfim, sobre o produto, sobre o evento, aí você vai dar aqui vai criar uma URL. Na realidade, você bota só o final da URL, que é esse apelido que ele tá dizendo, que tem que ser único dentro do seu projeto, tá? Por isso que eu tenho um submeter aqui na frente. Eu vou chamar de o Senhor dá sempre. Ó, sem espaço. Será que tem no máximo 15? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Exatamente 15. Beleza. Submeter para ver se não tem nenhum projeto que eu já criei com esse nome, com esse título. Então, apelido aceito, não tem, beleza. Aqui eu posso gerar um QR Code também para divulgar, para divulgação, colocar nos meus panfletos. Né? Então, gerar QR Code. Aí ele gerou o QR Code, beleza. Vou salvar agora o meu projeto, está tudo ok. Salvar. Salvo, fechar. Pronto, está aqui o projeto criado. Tá? Aquele título, ó, o título está aqui em cima. Tá? Esse aqui é o meu e-mail. Agora eu posso dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada como é que ficou o projeto. Na realidade, eu vou testar esse projeto agora. Eu vou fazer perguntas sobre ele. Vamos ver. Então, toco aqui no olhinho para fazer o teste lá no meu Playground. Aqui o projeto, da forma como eu criei. A URL está aqui, ó, tá vendo? Essa URL aqui é para onde aponta esse QR Code. Tá? Então você pode compartilhar essa URL e as pessoas vão receber, vão cair direto num chat que responde sobre o texto que você subiu, que no caso aqui é uma página desse livro. Né? Nosso exemplo aqui. Aí eu venho aqui em Playground. Playground. Aqui a gente criou uma espécie de chatzinho. Né? Aqui também ó, entra com o nome do projeto. E aqui como posso ajudar. Aqui eu posso perguntar em outras línguas. Tá? Mas ele entra como padrão no português. Aí eu posso dizer aqui, ó, eu vou fazer uma pergunta a respeito desse texto. Tá? Qual a mensagem desse texto? Né? Qual a mensagem desse texto? Aí vou enviar para ele. Vamos ver o que é que ele vai responder. Pronto. Aqui ele está dando essa resposta enorme aqui, nem sempre é a mesma. Se eu digitar essa mesma pergunta novamente, ele vai responder de outra forma. Mas ele está dizendo aqui que a mensagem desse texto aqui, o Pai Celestial, é cheio de sabedoria e amor, e não permanece surdo e imóvel perante as nossas súplicas. No entanto, é importante lembrar que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito, ou seja, não é para as coisas momentâneas que eu quero resolver agora. Né? E nem sempre o que nos parece desastroso realmente assim. Né? Muitas vezes os acontecimentos que nos parecem calamidades são, na verdade, benefícios públicos. Por isso é importante pedir ao Senhor a bênção da luz divina para o nosso coração e para a nossa inteligência, para a gente saber entender, interpretar o que está acontecendo, a fim de que não nos percamos no labirinto dos problemas, que a gente não fique só no foco dos problemas. Né? Também é importante não esquecer que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum, através de angústias e desenganos. A gente às vezes precisa de um sofrimento para subir um degrau. Né? No entanto, se aguardarmos confiantes, o tempo nos revelará a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma, por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Isso aqui, para quem é espiritualizado, vai entender isso aqui. Mas o que eu quero mostrar com isso é que a inteligência artificial recebeu o texto
e, com base nesse texto, respondeu a sua pergunta. Se você perguntar uma coisa que não tem no texto, o texto ele está aqui. Ó. Se você quiser dar uma olhada nele, para não ter que voltar para aquela tela, você vê aqui o texto completo, o prompt que foi feito. Ó. Ele inseriu minha pergunta isso aqui é uma coisa que eu peço quando eu mando a API. Aqui eu dou um texto inicial, que eu quero que ele seja, né, as respostas devem seguir apenas o que foi dado aqui, para ele não inventar, que às vezes a inteligência artificial inventa também. Então observe que aqui não tem nada sobre eu não digo quem é o autor desse texto. Tá? Então se eu chegar aqui e perguntar quem é o autor desse texto, mandar para ele. Vamos ver o que, é que ele vai dizer. Quem é o autor desse texto? Tá. O texto não apresenta informações sobre o autor. Pronto. Não tem. Tá? Agora, se eu disser por que o Pai, por que Deus, às vezes, nos responde com sofrimento. Vamos ver o que, é que ele acha disso, dessa minha pergunta. Por que Deus, né? Às vezes nos responde com sofrimento. Vamos ver aqui o que, é que ele diz. Ó. Deus às vezes nos responde com sofrimento porque os acontecimentos que nos parecem desastrosos, a atividade particular, representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto que fenômenos interpretados como calamidades da ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Ele tirou isso de onde? Tirou isso do texto. Tá? Ele depreendeu isso do texto. Tá? E qualquer pergunta que você fizer com relação a esse texto, ele vai responder. Então esse texto pode ser qualquer coisa. Tá? Que podia ser um manual, podia ser uma bula de um remédio, né? Podia ser uma apostila de um assunto sobre direito civil. Né? O que nós precisamos saber é até onde esse prompt, que tamanho esse texto pode ser, porque isso aqui eu estou no plano gratuito, mas se você fizer o plano pago, pode ser que você não tenha um limite maior ou não tenha limite para enviar esse prompt para lá. Tá? Então isso aqui é só um teste de como isso funcionaria. Tá? Então vou voltar aqui. Não deu erro, né, nenhum, mas se desse algum erro, você voltaria. Tá? Vou voltar aqui, tocar no botão voltar, chegaria aqui no editar do projeto correspondente. Tocava aqui no editar, fazia as alterações necessárias no seu texto, na sua logomarca, no seu qualquer um desses campos, tá? E depois mandava salvar. Né? Depois de salvar, você vinha no Playground e fazia de novo um teste, jogando uma pergunta para ver como é que ele responderia. Tá? Vou passar aqui para o inglês, para ver como é que ele está funcionando isso aí. Passei para o inglês. E aí vou colocar qual. Poderia estar escrevendo em inglês isso aqui também, tá? Mas eu vou jogar em português e quero que ele me responda em inglês, tá? Vou botar em inglês, inventar aqui. What the main message of that text? Qual a mensagem principal desse texto? Vamos ver se ele consegue me responder aqui. The main message of this text is that God's love and wisdom are always present, even when we experience difficulties and challenges. We should trust in God's plan and understand that even seemingly negative events can ultimately
leads to provide outcomes. Olha que beleza. A mesma resposta, só que em inglês. Tá? Eu quero voltar agora para o português. Toco aqui e aí as mensagens vão vir em português novamente. Tá? Se eu quisesse aqui em espanhol, né? Vou jogar aqui, meu espanhol não é muito bom. Então vou voltar em português. Qual a mensagem desse texto? Qual a mensagem desse texto? Vamos lá. Vamos ver aí como é que ele responderia. Ó. El mensaje del texto es que debemos confiar en la sabiduría, en el amor de Dios, aunque a veces no entendamos sus caminos. Él siempre está trabajando para nuestro bien, incluso cuando las cosas parecen difíciles o dolorosas. Debemos tener paciencia y esperar a que el tiempo nos revele a bondade infinita de Deus. Olha que bacana, né? Só que em espanhol. Então, tanto faz. Passou o idioma, ele já responde naquele idioma. Vou voltar aqui para o nosso português. E é assim que funciona esse aplicativo. Você sobe um texto qualquer, uma informação qualquer, tá? E o Gemini, a API do Gemini, o Bubble manda para lá, tá? O aplicativo aqui foi feito todo em Bubble, né? Ele foi feito todo em Bubble. Tudo isso foi feito em Bubble, usando o API Connect, que joga as chamadas, né, para o Gemini. Você dá uma lida na documentação do Gemini, lá na página do Google, para ver como são essas chamadas. Faz as chamadas e aí depois a parte visual é essa aqui do aplicativo. Tá? Tem uma parte também de OCR aqui, que você pode, para não ter que digitar tudo, você pode capturar da tela do seu celular, né? Se você quer esse aplicativo ele está responsivo, e aí depois você só faz as alterações. Mas de qualquer forma, você depois de capturar, você vai ter que dar os ajustes, porque a captura nem sempre vem boa como essa aqui que a gente pegou do PDF, tá? Então você vai ter que fazer, porque se você não fizer as alterações, provavelmente quando você for lá para o playground e que começar a fazer as perguntas, ele vai dar uma resposta de erro, porque ele não está vindo caracteres estranhos para dentro do Gemini que ele não reconhece, e aí você vai ter que voltar a fazer as alterações, salvar e testar novamente. Tá? Espero que vocês gostem, divirtam-se e até uma outra oportunidade.